Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, por mais uma vez poder estarmos aqui juntas para aprendermos com o Senhor através da sua palavra. Hoje é o nosso 5º dia de estudo bíblico diário. Vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 5. E hoje nós vamos aprender lições valiosas, lições espirituais da vida de Adão. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estar na sua presença, para aprender do Senhor através da sua palavra. Pai, nós abrimos o nosso coração para ti nesta hora. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, dá-nos o discernimento, dá-nos a revelação da palavra do Senhor e nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos através da sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 150 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 900 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os anos de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque na presença de Deus. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amadas, eu quero chamar a sua atenção para o que Deus falou comigo agora nessa passagem. Você consegue entender o que o pecado pode causar na vida de uma pessoa? Por causa do pecado de Adão, ele e todos esses outros que vieram depois dele viram a morte, morreram. E a Bíblia não cita que eles andaram com Deus, como cita que andou Enoque com Deus, no versículo 22. O que nós podemos entender nessa passagem? Que por andar com Deus,
que por ser um homem íntegro, um homem que obedecia a Deus, que andou no caminho do Senhor, Enoque não viu a morte. Enoque não pecou e por isso Deus o levou para si, como diz aqui. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amadas, não tem coisa melhor nesse mundo do que andarmos na presença de Deus, do que vivermos na presença de Deus. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado corrói a alma. Mas uma vida de santidade, uma vida de temor, de obediência à palavra de Deus, é uma vida que traz alegria, não somente para nós, mas principalmente para Deus. Da mesma forma como nós nos alegramos quando temos filhos obedientes, filhos que nos dão alegrias, filhos que nos obedecem, não é assim? Eu imagino que com o nosso Deus, o nosso Pai, seja a mesma coisa. Imagino como o coração dele fica triste quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor. E eu imagino também como ele se alegra com aqueles que se esforçam para andar na sua presença, para se alinhar à vontade dele. Nós não somos perfeitos e jamais seremos enquanto estivermos nesta terra, nesse mundo. Perfeito só teve um, que foi o nosso Senhor Jesus. Mas o que conta, amadas, é o nosso esforço de a cada dia aprender com os nossos erros e nos esforçar ao máximo para alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, nosso Senhor. Dando continuidade à leitura, e viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor a amaldiçoou. Nessa passagem aqui, que fala que ele chamou o nome Noé, pois ele tinha em Noé uma esperança, né? Noé era a esperança, era o consolo, pois a terra havia se corrompido, só havia maldade. E Lameque, quando soube que ia ter um filho, ele colocou esse nome de Noé. Eu tenho para mim que Noé, naquela época, é como nós esperamos hoje pelo Messias. Noé, ele veio, né, naquela época, para a família dele, foi como um consolo. E hoje o nosso consolo, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Nós temos a convicção, a certeza de que esses dias maus que estamos vivendo, tudo isso vai passar. Um dia, como a Bíblia diz lá em Apocalipse, o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais choro, não haverá mais dor. Essa é a nossa esperança. Continuando aqui a leitura, no versículo 30, e viveu Lameque depois que gerou a Noé 500 anos, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sam, Cã e Jafé. Nessa passagem que acabamos de ler, no versículo 1, do capítulo 5 de Gênesis, é destacada a história do homem que serviu como matriz da humanidade. Adão é o nome do primeiro homem criado por Deus, sendo o progenitor da raça humana
Adão é o tronco central da árvore genealógica da humanidade. O nome Adão significa homem vermelho, talvez uma alusão ao barro do qual ele foi feito. Diferente de todos nós seres humanos, após ele, Adão não teve pai nem mãe, infância, sogro ou sogra. Adão já nasceu pronto. Já nasceu adulto, pois foi criado por Deus do pó da terra. Apesar de ter fracassado, Deus não desistiu dele, nem da sua posteridade, prometendo a redenção da humanidade logo após a queda do homem. Sendo assim, nós podemos extrair lições espirituais importantes de seus erros e acertos. Vejamos. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, como vimos no capítulo 1. Como imagem e semelhança de Deus, Adão foi dotado das faculdades de raciocinar, de sentir e expressar emoções, de escolher e de agir voluntariamente como ser racional e inteligente. Adão e sua mulher Eva receberam a bênção da frutificação, fecundação e multiplicação. Adão recebeu apenas uma regra para testar sua obediência e responsabilidade, como está escrito lá em Gênesis no capítulo 2, quando Deus falou que daquela árvore ele não poderia comer. Diferente de hoje, que existe tantas leis e regras a serem obedecidas, naquela época era apenas uma. E ainda assim, Adão fracassou. Adão era um homem dotado de muita inteligência, uma vez que conseguiu dar nome a todos os seres vivos existentes no planeta Terra. Adão também sentia carências afetivas como qualquer outro homem, e Deus lhe preparou uma companheira para que estivesse ao seu lado. Porém, Adão se descuidou um pouco da sua companheira e a deixou numa situação vulnerável diante daquela enganadora serpente, como nós vemos no capítulo 3. E ao comer do fruto proibido que sua mulher te deu, ele apenas anuiu ao pecado de Eva. Apesar de já ter sido criado maduro e inteligente, Adão revelou suas limitações humanas e agravou as falhas no seu caráter ao tentar se esquivar do seu erro, lançando sobre Eva toda a culpa do pecado, como nós vemos também lá em Gênesis 3:12. Até hoje, o homem tem sérias dificuldades em admitir os seus erros. Amadas, o homem que se refere aqui não é só o homem em si, mas todos nós, a humanidade. Todos nós, até hoje, temos dificuldade de admitir os nossos erros, de assumir que estamos errados, não é verdade? Foi justamente por causa disso que aconteceu tudo o que aconteceu no mundo e vivemos hoje num mundo decaído, de pecado, onde estamos a ponto de nos parecer com aquele povo antes do dilúvio. Dia após dia, quando ligamos no jornal, na TV, o que nós vemos é tanta maldade, crueldade, que às vezes a gente chega até a pensar que Jesus já está na porta. Não demora mais. Aliás, essa é uma certeza. Está muito próxima da vinda do Senhor. Porque tudo que a gente vê escrito na palavra de Deus está se cumprindo. E quando tudo estiver cumprido, então chegará o dia, chegará a hora. Nós não saberemos o dia nem a hora, mas a palavra diz que é quando se cumprir a palavra de Deus. E está muito próximo de tudo ser cumprido. Porque a cada dia que passa, nós vemos o amor de muitos se esfriarem, como diz a palavra. Nós vemos pai matando filho, filho matando pai. Meu Deus, é tanta coisa. E tudo isso por causa do pecado, por causa da maldade que entrou no mundo quando Satanás
quis ser igual a Deus, foi lançado de lá para esta terra para causar tudo o que ele tem causado até hoje. Mas um dia não muito longe, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, pisará a cabeça da serpente, esmagará a serpente. E todos nós, seremos livres novamente. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Infelizmente, em relação à obediência, a única regra imposta por Deus a Adão no jardim do Éden, ele fracassou. Entretanto, Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu por causa do nosso fracasso e prometeu a redenção humana por meio do descendente de mulher, como podemos ver em Gênesis 3,15. Paulo explica isso dizendo: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Jesus Cristo é o último Adão, que veio desfazer todo o estrago humano provocado pelo pecado do primeiro Adão. Romanos 5, do 19 ao 21. Mostrando o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão, Jesus Cristo, Paulo nos diz o seguinte: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 47, Paulo diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia. Portanto, Adão foi formado da terra e fracassou. Porém, Jesus Cristo, o último Adão, veio do céu e venceu o pecado e o diabo e o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 11, João 16, 33 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Analisando os erros e os acertos do nosso primeiro ancestral Adão, nós detectamos que, no fundo, herdamos também suas virtudes e seus defeitos. Porém, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 20. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela revelação da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a admitirmos, a assumirmos os nossos erros. E a sempre, Pai, a sempre nos voltar para Ti, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas limitações, pelos nossos fracassos, porque em Ti nós temos, meu Senhor, a redenção dos nossos pecados. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos abandona, porque todos os dias temos a Sua graça e Sua misericórdia dispensada sobre nós, por isso estamos aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo áudio.